Olá, a paz do Senhor. 4 por 1 e o inusitado aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, obrigado porque você está aqui junto com a gente. Nós queremos trazer aí uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual de uma maneira expositiva. À medida que a gente for apresentando a palavra, a gente vai explicando, tentando explicar da melhor maneira, assim como o Espírito Santo nos dirige, para o teu elevo espiritual. Por isso, fique aí até o final. Curta, comenta, compartilhe e contribua. Os 4C. Fazendo assim, nós vamos poder sempre fazer mais e melhor. Vamos lá. Querido irmão, nós temos aí os nossos queridos irmãos que estão sempre junto com a gente. Aqui no rodapé do vídeo, eles nos ajudam, eles estão aí junto com a gente, isso aí é muito bom. Vamos lá então, para a glória de Deus. Aí então, de uma maneira expositiva, nós queremos trazer Marcos 2, dos versículos 1 até o 12. Diz assim a epígrafe na palavra do Senhor, na Bíblia de James: Jesus perdoa e cura. Queridos, antes de entrar aqui propriamente na exposição da palavra do Senhor, eu ouvi um grande teólogo falar sobre a questão do perdão. Muitas vezes nós queremos amar para perdoar, mas é algo muito complexo. Então esse grande teólogo, ele diz: primeiro você perdoa, porque fazendo assim, liberando o perdão, você vai conseguir amar. É algo assim natural. E aí as coisas acontecem. E aqui em Marcos 2, do 1 ao 12, o Senhor trata do perdão dos pecados, da cura de um paralítico e da restauração perfeita da sua saúde. Veja, fica até o fim, tem algo revelador aqui para você. Veja, ao receber o perdão de Jesus Cristo, lá no versículo de número 5 e também 6 e também o 10, aquele homem teve os seus ossos totalmente recondicionados, restaurados. Ele teve os seus músculos restaurados, teve os seus nervos restaurados imediatamente. E quando parecia que era somente um milagre, o Senhor Jesus, ele foi além, ele foi transcendente. Mas fique aí até o final e você vai ver aonde nós queremos chegar, e esse vídeo vai surpreender você, tá? Lá no versículo 1 desse capítulo 2 de Marcos, Jesus está em Cafarnaum. Eu fui ver ali Cafarnaum, aldeia de Naum. E eu não me contentei com esse nome, com esse significado, aldeia de Naum. Eu fui ver o significado da palavra Naum, do substantivo Naum, do nome próprio Naum. E significa consolador. Então, a aldeia do Consolador. E lá estava Jesus, na aldeia do Consolador. O próprio Consolador chegou naquele ambiente. Aí, no versículo 2, a palavra do Senhor diz que havia um paralítico conduzido por 4 e chegaram onde Jesus estava, mas a casa estava cheia. Não tinha mais lugar, né? E agora aparece o grande desafio: fazer o quê? Não tem, ninguém sai, todo mundo quer ouvir Jesus, e todo aquele que quer ouvir Jesus jamais vai ser tirado da presença do Senhor. E aqueles 4 homens, eles tiveram ali uma ideia incrível. Está lá no versículo de número 3, né? Um homem carregado por 4. Aqui nós podemos ter aí a tipologia da salvação para o indivíduo através dos 4 evangelhos. Mas lá estavam aqueles 4 homens
estavam eles dedicados em alcançar a cura para um amigo paralítico, para alguém que sofria, que não tinha a sua disponibilidade de se mover, era dependente para tudo, era dependente de tudo, e carregado na maca até Jesus, e agora a multidão o impedia. E fazer o quê? Bem, ninguém pode ser impedido de chegar até Jesus. Eu quero ler o versículo 4 que diz assim: não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. Tiraram o telhado, as telhas. Há um historiador que fala que tiraram também os marcos, as madeiras. Não só removeram as telhas com muito cuidado, como também os marcos para descer aquele paralítico. Aí eu fico pensando, se é difícil 4 homens carregarem um paralítico numa maca, imagina 4 homens subindo ao telhado com um paralítico numa maca. E agora eu quero que você pense 4 homens descendo o paralítico por cordas numa maca. Algo extremamente difícil, complexo e inusitado. 4 homens carregando um paralítico, a impossibilidade, o grande desafio. Eles encontraram a solução e eles fizeram ali uma manobra maravilhosa e não impediram, nada impediu eles de levarem aquela pessoa, aquele deficiente, aquela pessoa com mobilidades, falta de mobilidades, de chegar até Jesus, né? E o versículo 5, eu acho muito interessante, diz assim: observando a fé que eles demonstravam, declarou ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os teus pecados. No versículo 5, a questão do perdão. Jesus tem poder para perdoar os pecados. Se o teu coração te condena, maior é Deus que conhece o teu coração. Mas o detalhe do versículo 5 que eu quero colocar aqui para você é que Jesus sempre está observando o sacrifício, o desempenho, o empenho, o esforço. Jesus não interrompe o processo. Ele espera que o seu processo dê início, meio e se conclua. Para alcançar o milagre, temos que passar pelo processo. Veja, Jesus não curou o paralítico quando estava descendo, nem curou o paralítico enxergando, olhando para cima e vendo ele lá em cima. Jesus curou depois de concluir todo o processo de esforço daquelas 4 pessoas. Pode ser que talvez um deles desistisse no meio do caminho, mas nenhum desistiu, e isso foi observado. Aconteceu o inusitado, um esforço, uma estratégia milaborante, uma estratégia complexa, o inusitado acontece e Jesus observando tudo. Ele observa tudo, ele sabe tudo. Dos versículos 6 até o 10 eu não quero me deter, mas Jesus foi confrontado ali pelos doutores da lei, que questionaram ele que ele estava perdoando o pecado, julgaram ser uma blasfêmia da parte de Jesus. Mas eu quero dizer para você que quando há a necessidade, o Senhor Jesus, ele passa qualquer obstáculo, ele transcende qualquer decisão humana, ele vai na direção daquele que está necessitado e contrito de coração. Assim que o Senhor identificar o esforço, ele entra com a providência. Assim que o Senhor Jesus entender que concluiu o processo, o milagre acontece.
não foi abreviado o processo, foi abreviada a restauração. Foi muito rápida. Não passou por fisioterapia, não passou por tratamento médico, foi a operação do Espírito Santo de Deus em um milagre na vida daquele homem que teve os seus ossos, músculos e nervos totalmente restaurados. E lá no versículo de número 11, diz a palavra do Senhor que Jesus fala assim: eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para casa. A maca carregava o paralítico, agora o paralítico carrega a maca. Eu entendo aqui que quando Jesus opera o milagre, nós vamos dominar o nosso problema. Nós vamos ter sobre controle a dificuldade. Nós vamos ter vitória diante da dificuldade quando a última palavra vem do Senhor Jesus. E o versículo 12, ele é muito lindo, né? É maravilhoso. E as pessoas diziam: nunca vimos isso, nunca vimos tal coisa. E eles ficaram assustados, surpreendidos, porque Jesus surpreende sempre. Ele é transcendente. Quando aqueles 4 homens estavam carregando o paralítico, eles acharam que só receberiam a cura, mas aquele paralítico carregou a maca e foi testemunhar do que Jesus fez por ele. Bem, meu irmão, fica aí com essa palavra de Deus para a tua vida. Entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é transcendente, ele vai além daquilo que você pede, daquilo que você almeja. O Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Fica aí com o endereço da nossa igreja: cultos terças e quintas, 20 horas, e domingo às 19h30. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Se inscreva no canal.